Boa noite, Pum Pum, um mangá que dispensa apresentações. Considerado por muitos um dos mangás mais depressivos de todos os tempos e um dos mais safados, a obra escrita e desenhada pelo Inio Asano, esse cara esquisito aqui, japonês filho da puta, se tornou um clássico instantâneo quando lançou, se destacando no meio de vários mangás pela sua história que utilizava a tragédia para trazer temas como perda, aceitação, amor e, claro, depressão. Ele se tornou um mangá mega conhecido não só porque tratava de assuntos pesados de uma forma nada delicada, mas também porque ele mudou a vida de vários leitores. Tem até um vídeo muito foda do autor recebendo várias mensagens de vários fãs ao redor do mundo, e basicamente nelas vem dizendo o quanto a obra foi importante na vida deles e também como fez eles refletirem sobre as suas vidas e buscarem ajuda para lutarem contra a depressão. E eu mesmo me encaixo nisso porque sim, eu já fui diagnosticado com depressão, e isso, sério, foi uma coisa que afetou muito a minha vida, assim como eu acho que deve ter afetado a vida de vocês. E Boa Noite Pum Pum, apesar de ter mudado a vida de muita gente, como eu disse, o mangá trata desses assuntos delicados de uma forma nada sutil. Afinal, ele também ferrou o psicológico de todo mundo ao apresentar personagens quebrados, tramas de partir o coração e, acima de tudo, um protagonista trágico. E pra quem não sabe, Boa Noite Pum Pum conta a história do Pum Pum Onodera, que é um passarinho que acaba se apaixonando pela Aiko, uma garota nova da escola que, acredite se não, vai mudar muito a vida desse menino. Pra pior. E na história, a gente vai acompanhando o crescimento dele em meio à tempestade de coisas ruins que vai acontecendo não só com ele, mas também com as pessoas ao redor dele. Mas enfim, esse passarinho que vai evoluindo de forma mais do que o Goku em Dragon Ball, ele é desenhado desse jeito pro autor representar a inocência dessa criança. E tá, eu sei, isso é óbvio, a porra do rosto dele aparece em um dos capítulos. Mas era bom deixar isso claro, caso você nunca tenha encostado um dedo nisso aqui. Você é uma pessoa bem feliz ainda. E ao longo dessa jornada, a forma do Pum Pum vai evoluindo, passando de um literal anjo de Evangelion até isso aqui. E essa mudança que ele vai apresentando, tanto em forma quanto personalidade, são por causa das milhares de coisas ruins e até perturbadoras que acontecem ao longo do mangá. E por isso eu decidi trazer essas cenas para mostrar o quão desgraçado é o autor desse mangá. E Inio Asano vai tomar no... Mas enfim, antes de começar o vídeo, eu vim fazer um anúncio. Isso porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela UniTV. E pra quem não tá ligado, esse é um aplicativo muito massa que inclui mais de 280 mil conteúdos, incluindo filmes e séries. Uau! E antes você se pergunte, sim, eles possuem animes no catálogo deles, incluindo lançamentos como Solo Leveling e outros mais clássicos como Bleach, One Piece e Dragon Ball. Por isso, se você quiser saber mais sobre a plataforma, entra no link que tá aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Obrigado, UniTV, por essa parceria. Bem, foi muito difícil de escolher quais seriam os momentos mais chocantes de Pum Pum, até porque cada leitor vai ter a sua opinião própria do qual é o mais perturbador e qual é o mais leve dessa obra. Por isso, essa vai ser meio que a minha opinião de quais foram esses momentos mais perturbadores, os que mais me afetaram pelo menos. E bom, pra começar com chave de ouro, por que a gente não fala sobre o tio do Pum Pum? Sim, esse cara. Quem aí não se lembra desse carinha que ajudou o Pum Pum em um dos piores momentos da sua vida, que foi quando o pai do Pum Pum atacou a mãe dele. E até mesmo a gente gostava muito do tio do Pum Pum, já que ele tratava o protagonista muito bem. E ele era tipo uma figura familiar que o Pum Pum realmente estava precisando na vida dele. Só que por mais legal que seja esse personagem, ele ainda assim carrega os seus demônios, assim como os outros personagens dessa obra. E esses demônios estavam presos no passado do tio do Pum Pum. Acontece que o Yuchi, ele trabalhava como professor de uma classe de cerâmica. E ele tinha uma vida comum, um apartamento, uma namorada. Só que um dia tudo muda quando uma de suas alunas apresenta a filha dela de 16 anos e queria que ele ensinasse ela a fazer cerâmica. Só que é aí que começam as coisas meio ilegais, sabe? Porque o Yuchi simplesmente nutria um tesão por essa menina.
Lembrando que ele é bem mais velho que ela. Só que, claro, mesmo que o Yuji nutrisse esses pensamentos indecentes, ele ainda tentava se controlar perto dela. E essa menina fala que uma vez engravidou por acidente, só que ela teve um aborto. E aí, por causa disso, a mãe dela passou a tratá-la que nem bosta. Tipo, fazendo umas coisas absurdas com ela, como amarrá-la em casa, etc. E tudo que ela queria era fugir dela, e parecia que ela via algum tipo de refúgio perto do Yuji. Aí um dia, os dois são pegos por uma chuva e eles vão pra casa dele. Só que lá, ela simplesmente mete um beijão nele. E digamos que as coisas começavam a ter um rumo meio criminoso, sabe? Só que na mesma hora, a namorada do Yuji interrompe isso e a menina fica escondida no armário. E digamos que a menina viu e ouviu umas coisas bem barulhentas acontecendo com ele e a namorada na cama. Aí a última coisa que ele fala pra ela antes de ir embora é pra não falar nada pra ninguém, porque né? Polícia. E no dia seguinte, quando a mãe da menina tava ali de boa conversando com ele, um dos colegas do Yuji simplesmente chega com o martelo e desvive a mulher com uma tacada na cabeça. E é aí que o Yuji vai atrás daquela menina e ele descobre que foi ela que manipulou aquele cara pra fazer isso. E o pior de tudo é que ela estava esse tempo todo manipulando o Yuji pra fazer ele matar a mãe dela através da fraqueza de todo homem, que é o tesão. E isso fudeu demais a cabeça do tio do Pum Pum, porque se as coisas tivessem tomado um outro rumo, talvez teria sido ele quem tivesse matado a aluna. E vocês não estão entendendo. Isso foi tão traumático pra ele que ele tentou se falecer nos trilhos de um trem. Nossa, meu Deus. E tá, essa parte que eu vou falar agora, ela é meio que uma consequência indireta desse acontecimento que eu acabei de falar. E na minha opinião, essa cena é a mais sombria e doentia. E, meu Deus do céu, que cena desgraçada. E sério, vai vir um monte de comentário aqui embaixo discordando completamente que essa foi a cena mais perturbadora. Mas como eu disse, cada um tem a sua opinião própria. Inclusive, se você tiver uma cena que seja mais pesada que essa, coloca aqui embaixo, beleza? E a bendita cena que eu estou falando é aquela da namorada do Yuji e do Pum Pum na mesa. Ai, meu Deus do céu. Isso porque na obra, o Yuji começa a namorar a Midori, que era a enfermeira que cuidava da mãe do Pum Pum. E aí, o Yuji começou a achar ela muito interessante a partir daí. E a relação dos dois evoluiu bastante ao longo dos capítulos. Tanto é que foi ela quem salvou ele de se falecer nos trilhos do trem. Só que conhecendo o Yuji, é óbvio que essa relação não ia ser estável o tempo todo. Já que por causa dos seus problemas, ele acaba traindo a Midori e ela fica boa parte desse tempo em depressão. Mas antes de eu falar dessa cena, eu quero deixar muito claro como era a relação dela com o Pum Pum. A Midori era totalmente carinhosa com ele. E ela mesmo servia como uma espécie de figura materna nesse momento. Já que, né, a mãe do Pum Pum era, digamos, meio desequilibrada, sabe? Só que um dia, quando ele vai visitar ela pra conformá-la depois da separação com o tio dele, os dois estão ali no sofá com ela abraçando ele e chorando e ao mesmo tempo despejando todas as tristezas nos ombros dele. Até que de repente ela desce a mão na calça dele. Caralho, meu Deus. Obviamente eu não vou mostrar essa cena aqui porque, né, ela é uma das piores cenas que eu já vi na minha vida, na moral. Mas o que vocês precisam saber dela é que o Pum Pum não ficou nem um pouco confortável nessa cena. Inclusive, ele até chora enquanto ela fica forçando ele a fazer isso. E essa cena não é só ruim por causa do ato em si, mas também pensando que a Midori era uma espécie de mãe pro Pum Pum. Então imagina você ser estúpido pela sua própria mãe, sabe? E a gente pode ver claramente nos capítulos seguintes que essa parte da vida do Pum Pum foi marcante o suficiente para ele se tornar o monstro que ele virou no final da obra. Um outro acontecimento que fez isso se tornar possível foi a morte da mãe da Aiko. Isso aqui foi bem pesado, na moral. Como vocês devem se lembrar, a mãe da Aiko sempre foi uma pessoa meio desequilibrada. Ela obrigava a própria filha a fazer coisas que ela nem mesmo queria e tornava a vida da Aiko um verdadeiro inferno. Só que aí, quando a Aiko e o Pum Pum se reencontram depois de vários anos, ela finalmente viu uma luz no fim do túnel e até viu um futuro promissor com o Pum Pum. E por isso ela pensava em fugir com ele. Sendo assim, ela foi enfrentar a mãe dela pela primeira vez, dizendo que não ia mais voltar para aquele canto. E a gente já pode ver aqui que a mãe da Aiko já tava biruta o suficiente. Ela até vestia as roupas de colegial da filha pra, sei lá, fingir que era ela, sabe? Até porque ela sempre apresentou uma inveja da jovialidade e da beleza da Aiko. E quando a sua filha virou as costas pra ir embora, ela pegou uma faca e tentou
desfalecer ela. E o Pum Pum, mesmo puxando a Aiko, ele não conseguiu fazer nada a respeito daquela maluca, já que ela tava totalmente biruta. E é aí que, lembrando que ele nunca teve controle da sua vida e que todos ao seu redor quase sempre o manipulavam ou até mesmo enganavam ele, o Pum Pum foi pra cima da mãe da Aiko, dando um golpe na cabeça dela e a enforcando até a morte. E é aí que, nesse momento, a forma do rosto do Pum Pum muda e a gente vê pela primeira vez esse demônio na tela. Oh, meu Deus. E pra piorar, em um momento que o Pum Pum nem olhava pra Aiko, ela simplesmente pegou a mesma faca e desferiu vários golpes na mãe dela, mesmo com ela já estando morta. E pô, a gente não vai mentir, a mãe da Aiko mereceu isso pra caralho. Mas a gente tem que falar o quanto essa cena teve um impacto gigantesco nos personagens e na própria obra em si. Principalmente porque depois desse acontecimento, o Pum Pum e a Aiko meio que vão pra uma jornada de autodescoberta. Eles praticamente fogem de tudo e de todos. E nessa jornada a gente até pensa que eles vão se resolver de alguma forma. Pô, tem a cena da praia que é muito linda e em geral as cenas deles juntos são bem fofinhas e bem safadas em alguns momentos, vou te falar, viu? Mas aí, como eu disse, o Pum Pum muda pra pior, tanto é que ele mesmo tenta matar a Aiko em algum momento do mangá, já que ele tava meio biluteté das ideias, tá ligado? E lá pro fim do mangá acontece a cena que pra muitos é a cena mais impactante da obra inteira. Não vou mentir, eu também acho essa cena bastante chocante e perturbadora. Aqueles que não sabem, aqueles que sabem. Bom, basicamente, enquanto a relação do Pum Pum e da Aiko dá uma estabilizada, eles não estão mais querendo ferir um ao outro. O Pum Pum e a Aiko acabam adormecendo perto de um lixão no meio do nada. E quando o Pum Pum acorda, ele olha ao redor e vê que ela desapareceu. Mas enquanto ele fica procurando no lixão, ele acha o corpo dela pendurado em uma corda no seu pescoço. E o pior é que ela tinha colocado a própria calcinha na boca para não ter a menor possibilidade de sobreviver daquilo. E esse momento foi muito impactante para os fãs, porque sim, a gente tinha esperança que as coisas iam se resolver entre eles. E bom, o vídeo vai ficando por aqui, mas é como eu disse, se você tiver outras sugestões de outras cenas que eu esqueci de colocar aqui, coloca aqui embaixo, porque vai que, né, eu faço uma parte 2 desse vídeo, quem sabe? Não esqueça de passar nos links que estão aí embaixo e também, se você quiser ajudar o canal a se sustentar, por favor, clica no Seja Membro aí embaixo. É isso aí, muito obrigado e lembrem-se, não esqueça de apagar tudo bem rápido quando for dormir.